na carta de número 53. Amém? Aleluia, aleluia. Todos os dias, meu irmão, minha irmã, nós temos um preço a pagar. Com Jesus não tem como, assim como no mundo, a pessoa que vive no mundo, ele tem um preço a pagar, porque o diabo vai requerer dele o pecado. Nós com Jesus, nós temos um preço a pagar, porque Jesus requer de nós a santidade. Amém? Aqueles que querem morar no céu, ele tem que assumir um compromisso com Deus e pagar o seu preço de carregar a sua cruz todos os dias. Para levantar, para deitar, ele tem que renunciar a si mesmo. A Bíblia diz que uma pessoa, para morar no céu, ele ter uma passagem daqui garantida para o céu, ele tem que renunciar todos os dias a sua própria vida. Amém? Jesus renunciou a vida dele. Aleluia. Ele renunciou ele mesmo para que a carne dele não seja tropeço para ele entrar, para ele entregar a vida dele ali na cruz. Amém? Nós vemos o pavor, vemos o medo, né? Jesus sentindo assim um pavor. Ele mesmo falou para os discípulos: eu estou apavorado até a morte. Ele foi para o Getsêmani, orou a Deus, falou: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas se não for possível, eu vou beber esse cálice. Amém? Amém. Mas ele não deixou a carne impulsar a levar ele a desistir do plano e do projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse mundo aqui oferece muitos pratos de lentilha para nós. E nós temos que entender uma coisa: é inegociável a nossa salvação. Amém? Amém. Inegociável a nossa salvação. A Bíblia diz que nós não vai ficar isento de cair, mas ele diz: se cair, não fique prostrado. Eu sustenho vocês com as minhas mãos. Amém? Glória a Deus. Não sei como é que está a sua vida, eu sei como é que está a minha, né? Mas não tem problema que Deus não possa resolver. Amém? Amém. Quando nós chegamos adiante dele e falamos com ele, ele, ainda que para nós é um caso insolúvel, ele vai dizer para você: eu sou a solução. Amém. Eu já tenho como resolver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então você já achou aí na sua Bíblia a carta de Isaías, o capítulo de número 53, que diz assim, o verso número 1 a seguir, diz assim Isaías, o profeta messiânico, né, da Bíblia, um homem que lutou muito com o Evangelho, um homem que pregou muito o Evangelho, mas a Bíblia diz que os seus ministérios foram um ministério sempre vazio. Se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar que Isaías e Jeremias, eles não ganharam quase ninguém para Jesus. E foi um dos maiores, e foi o maior profeta, né, messiânico da palavra do Senhor. Foi Isaías. Existem muitos profetas na Bíblia. Jesus olhou, a visão de Jesus era João Batista, era o maior. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, dentro do contexto das Escrituras Sagradas, aqueles que mais escreveu e que mais falou, principalmente da vida de Jesus, foi Isaías. Jeremias também falou muito. Jeremias, ele não tinha tempo de... A Bíblia diz que ele ficou 25 anos levando uma mensagem às 4 da manhã para Jerusalém, a vontade de Deus para aquele povo não deu crédito na mensagem, não ganhou ninguém. Muitas vezes você vê Jeremias dentro de um poço, quanto tempo ficou lá a gente não sabe. Depois ele foi para uma outra cidade e ele ficou por ali e ele pregou a palavra do Senhor como o seu ministério profético, mas poucas pessoas deu ouvido a Jeremias. Isaías foi a mesma coisa. E dentro desse texto que nós estamos aqui, que é o capítulo 53, verso 1, nós vamos ver Isaías escrevendo e falando sobre as dificuldades que o reino do Messias teria por causa da dureza do coração dos homens. E ele começa dizendo assim: quem deu crédito, né, à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Primeira coisa que nós
ponto que nós olhamos aqui, ele não fala assim, olha, quem deu crédito à minha pregação? Quem creu na minha pregação? Ele está falando assim, quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele estava falando que a geração futura ia ter também muitos problemas. Ele estava falando que a geração futura ia ter problemas difíceis também em aceitar. Porque o quadro que Isaías está vendo aqui é um quadro que ele está olhando, ele está vendo hoje, mas isso só vai poder acontecer há 700 anos depois. E Jesus conhece agora, e Isaías conhece agora, está conhecendo, né? Está falando, ele já conhecia há muito tempo, porque ele é judeu, mas ele está falando para nós da dureza do coração do povo judeu. Como que esse povo tem uma dificuldade em aceitar as coisas pela fé? Como que essas pessoas têm dificuldade em aceitar, em viver a fé? E na realidade, para você agradar a Deus, é tanto que Deus, para poder trabalhar na sua vida, Ele precisa te matar. Ele te mata para depois vivificar a sua vida. E a palavra de Deus diz que a fé é aquilo que nós não vemos. Mas se você não vive pela fé, não tem como Deus também te usar. Amém? Então Isaías está aqui falando assim, quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele está olhando um quadro e ele está vendo a vida do Messias. Ele está vendo o Messias que virá e Deus já está revelando para ele a própria vida do Messias. E qual era a vida do Messias? Ele vinha sem anel de ouro no dedo. Ele vinha sem umas vestes, sabe, elegante, umas vestes top, vamos dizer assim. Ele vinha simplesmente sem anel no dedo, com as vestes simples, com sandálias simples, e ele vinha trazendo uma mensagem: eu sou o rei dos judeus. Isso para os judeus era uma tortura, porque os judeus jamais não acreditavam. Se eles não acreditavam nas coisas do próprio Deus, como ia acreditar nas coisas do Filho de Deus que viria ainda há 700 anos para frente? Então Isaías começa a entender que o ministério dele não era um ministério fácil. Porque o ministério de Jesus, ele é um ministério que você tem que convencer as pessoas ao reino de Deus. As pessoas muitas vezes não vêm para o reino de Deus. Você tem que convencer eles ao reino de Deus através da sua ousadia e intrepidez que Deus te deu e, acima de tudo, o trabalhar do Espírito Santo. Amém? Então, Isaías está falando, quem deu crédito na nossa pregação? E em quem se manifestou? Olha aqui, está falando, aleluia. E a quem se manifestou? O braço do Senhor. Amém? Porque, meu irmão, para os braços do Senhor, para você andar do lado de Jesus, para você andar, sabe, abraçado com Jesus, você precisa dar crédito a Deus, a sua palavra, e você precisa viver pela fé, e você precisa entregar sua vida para Jesus. Glória a Deus. Pessoa que não entrega a vida para Jesus, ele não pode falar de Deus, porque você só pode falar de Deus se for através do Espírito Santo. E uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele já tem que ser convertido. Ele já tem que estar com a sua vida completamente acreditada nas coisas de Deus. Amém? Então Isaías está falando, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? Aleluia! Quem se manifestou? O braço do Senhor. Aí o texto diz assim, porque ele foi subindo como um renovo perante uma terra seca. O que Isaías está vendo aqui? Está vendo um Jesus que está vindo de Belém. Está vendo um Jesus que está vindo de Belém. Está vendo um Jesus que é nascido no lar da casa de José. Um homem pobre, simples, humilde, que trabalha com móveis. Não tem nada praticamente. Um homem, o culto que ele tem, ele era um homem culto porque ele tinha o Espírito Santo. Mas a Bíblia não relata que José era um homem estudado, que era um homem de alto, sabe, de alto escalão, de alto padrão. Não, José era um homem simples que mexia com móvel. Isaías está vendo isso aí toda a vida do Messias. Um homem que está vindo nessa natureza,
de um lugar que é conhecido como Belém. O próprio Natanael, quando Felipe falou assim, achamos o Salvador, achamos o Cristo que veio de Belém. E o próprio Natanael disse assim, o que é bom que possa vir de Belém? Porque Belém era uma terra que não tinha, era uma terra, vamos dizer, uma terra de ninguém, era uma terra de Lodebar. Mas Isaías está vendo isso aí, então Isaías está começando a entender que é muito difícil continuar levando o reino de Deus à frente, ao coração do povo, porque se o povo não crê naquilo que é aparente ou naquilo que está praticamente mais real na vida deles, diante dos olhos deles, como que o povo ia crer num Jesus que tinha uma natureza dessa, que veio de um povo humilde desse, que veio de uma casa humilde dessa, que veio sem aquilo que os judeus esperavam, anel, sapatos finos, um homem que certamente que tinha um palácio real, e Jesus, na verdade, nem casa para morar tinha. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, mesmo vindo dessa terra, ele tinha que conquistar o coração do povo, pelo seu testemunho. É por isso que a Bíblia fala que o testemunho do crente é muito importante, porque o testemunho do crente ele pode ganhar vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele foi subindo como um renovo perante uma terra, como raiz de uma terra seca. Ele veio de uma terra seca, uma terra que não tinha ninguém, uma terra que ninguém acreditava, mas ele foi subindo como renovo. O que é isso, subindo como renovo? Ele foi crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, na estatura de Deus. Isso foi de uma hora para outra? Não, isso demorou tempo. Jesus ele sempre foi Jesus. E quem era Jesus? O filho de José, filho de Maria. Tinha ali seu irmão, acho que Tiago, João e outros mais. Tinha suas irmãs ali. Quando as pessoas viam Jesus, o menino Jesus na rua, as pessoas não davam muito crédito para ele, porque as pessoas diziam assim, é Jesus o filho de José, é Jesus o filho de Maria, é Jesus o irmão daquele outro. Mas depois de 3 anos, depois de 30 anos, Jesus começou a fazer coisas extraordinárias. Mas você vê que quando Jesus tinha 12 anos de idade, quando seus pais iam prestar culto na cidade de Jerusalém, o menino Jesus com 12 anos ia com seus pais para os cultos, e Jesus ele era habilitado em fazer as coisas do Pai dele. Jesus, quando você falava alguma coisa para Jesus, Jesus falava assim, eu estou fazendo a obra do meu Pai. A Bíblia diz que José e Maria, aquelas reuniões, aquele povo que vinha para Jerusalém, multidões, talvez o povo não tinha um jumento, outros tinham uns camelos, a maioria de a pé mesmo, e José e Maria, a Bíblia não diz que eles tinham um camelo para ir, não tinha nada, então eles estavam andando, voltando para suas casas, talvez para Nazaré, e quando eles dão falta de Jesus, quem é Jesus, José? Maria disse, eu achei que estava com você, José. E aí José fala, não Maria, mas eu pensei que ele estava com você. E os dois ali em união voltam para Jerusalém, procurar Jesus, porque Jesus tinha ficado para trás. E quando José chega no templo de Jerusalém, já tinha procurado para todos os lados, tinha perguntado para muitas pessoas se tinha visto Jesus por ali, que José era conhecido, as pessoas não tinham dado conta, não tinham visto Jesus, então eles resolveram dar uma procurada no templo, aonde eles tinham vindo daquela reunião, já depois de 3 dias, que Jesus tinha ficado em Jerusalém, ele chega no templo, olha Jesus lá, aquele monte de rabino, aquele monte de sacerdote, aquele monte de pessoas ali do templo, e Jesus ensinando a palavra. Amém, e as pessoas ficavam admiradas, poxa vida, mas quem ensinou esse menino essas palavras? Mas a realidade era que Jesus não era da terra, Jesus era do céu. Glória a Deus. Jesus nunca foi da terra, Jesus sempre foi do céu. E a mãe dele, mas meu filho, nós estamos te procurando, já faz tempo que nós estamos te procurando. Mãe, mas eu estou aqui para fazer as coisas do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a obra do meu Deus, do meu Pai. Então Jesus
Jesus, ele foi conquistando as coisas. Ele foi conquistando, ele foi adquirindo o seu sucesso, vamos dizer assim, um sucesso. Uma pessoa que começa lá de baixo, e ele vem conquistando devagarzinho. Por isso que a Bíblia diz que ele veio de uma terra seca, como está escrito aqui no texto. Aleluia! Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Aleluia! Raiz de uma terra seca. Mas uma coisa, meu irmão, eu falo para você, servir a Deus não é fácil. Porque quando você é um servo de Deus fiel, você é rejeitado por muitas pessoas. As pessoas às vezes são rejeitadas pelos seus próprios parentes, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, porque as pessoas, eles têm um repúdio de Jesus. Jesus, ele curava o cego, dava visão para o cego, o paralítico levantava, o leproso era limpo, o surdo ouvia e o mudo falava. Jesus resolvia os problemas das pessoas e as pessoas rejeitavam Jesus. Nem todos queriam Jesus, nem todos tinham apreço por Jesus. Você sabe que quando você não tem um apreço por Jesus, você não tem um apreço e desejo a morar no céu. A Bíblia diz que ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, perante uma terra seca. E o texto, ele fala aqui, aleluia, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha o quê? A Bíblia fala aqui, ele não tinha parecer e nem formosura. Agora fala aqui para mim, você acha que Jesus, ele era uma pessoa feia? Você acha que Jesus, ele era uma pessoa sem aparência? Você acha que Jesus, ele era uma pessoa assim, desfigurado? Não. A Bíblia diz que Jesus era um homem atlético. A Bíblia diz que Jesus passava as noites nos montes orando, falando com Deus. Lá de vez em quando as pessoas encontravam Jesus atravessando o mar da Galileia por cima das águas mesmo, sem barco, sem nada. Lá de vez em quando você via Jesus lá do lado lá dos gadarenos, expulsando demônios no meio daquele povo. Você via Jesus em Decápolis, você via Jesus por toda essa região. Uma pessoa que é uma pessoa desfigurada, uma pessoa doente, essa pessoa ele não aguenta fazer a obra do Senhor. Ele não aguenta ficar muito tempo em jejum, como 40 dias de jejum. Jesus era um homem atlético. Ele era uma pessoa de boa aparência. Amém? Amém. Mas quando o texto diz aqui, aleluia, que ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Você sabe o que é isso aí? Ele está falando da incredulidade espiritual. Ele está falando da dificuldade que o povo tem de encarar a verdade. Ele está falando da dificuldade que o homem tem, sabe, de aceitar para si o reino de Deus, de aceitar Jesus, de olhar para a cruz, sabe, entregar sua vida para Jesus como seu Salvador e viver a sua vida com Deus, negando os desejos da sua carne, o prazer da sua própria carne, para viver com Cristo. Nenhum prazer. Hoje em dia, por que Isaías falando, quem deu crédito a essa pregação? Porque os tempos iam passando, e quando você ia falar de Jesus, até mesmo no século 21, as pessoas iam entender que tinha uma rejeição quando falava de Jesus. Você sai na rua para pregar a palavra de Deus, as pessoas já têm as suas religiões, as pessoas já têm as suas crenças, as pessoas, quando você fala do caminho da verdade, do caminho da salvação, que o caminho da salvação é Jesus, as pessoas, eles fazem de conta que não entendem, eles rejeitam, eles não acham legal, eles não acham bonito, ou seja, eles usam aquilo que você está falando sobre Jesus como um ato de crítica para te criticar e para dizer para você, assim, em código, se você não tem alguma coisa melhor para fazer.
Você sabe o que é isso? São pessoas que não vê Jesus, sabe, que não tem alegria em viver com Jesus, que não tem alegria de dobrar os seus joelhos e orar e falar: Deus, em nome de Jesus. As pessoas usam qualquer nome, mas procura evitar o nome de Jesus. Então, a realidade é que o coração dessas pessoas, quando se fala de Jesus, quando eles olham para você falando para eles de Jesus, eles não vê alegria, eles não vê, sabe, um sentimento de alegria, eles não vê um sentimento de satisfação, sabe, eles entram a tristeza no coração deles. É os tempos que nós estamos vivendo, aleluia. As pessoas querem vir para a igreja, mas eles não querem, sabe, vestir a camisa do reino de Deus, né? Há muito tempos atrás, na época de Jesus ainda, nós vemos lá as 10 virgens, e todas elas eram crentes, mas naquela época, meia dúzia servia a Deus, e meia dúzia não estava junto com aquelas que serviam, mas na verdade, elas não estavam servindo a Deus. E nós sabemos que para nós entrar no reino do céu, para nós entrar no céu pelas portas, nós precisamos, em nome de Jesus, negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso desejo, sabe? E andar com azeite na nossa vida e com as nossas lâmpadas acesas. Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a palavra de Deus. Nós sabemos que o azeite é o Espírito Santo. E nós sabemos que a lâmpada é o próprio Jesus por meio da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Então Isaías, ele está aqui contando uma cena que verdadeiramente, irmãos, isso ia acontecer nos dias de hoje, está acontecendo. Amém? Está acontecendo. Ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos. Para que o desejássemos. Você quer ver você fazer uma pessoa fugir de perto de você? É você dizer: eu sou crente, eu sirvo a Deus. Não vou generalizar, mas uma boa parte vai querer deixar a sua amizade, porque só por causa de uma coisa, porque você diz que é crente e porque você serve a Jesus. E no coração e na mente dessas pessoas, eles não veem interesse nisso, não veem alegria nisso. Por que eles não veem alegria nisso? Porque para eles virem para cá, eles têm que largar eles mesmos. Aqueles que largam a sua vida por amor de mim, encontrará, amém? Amém? Ele achará, aleluia. Aqueles que largam a sua própria vida para vir a mim, eles vão achar, aleluia, graças a Deus. Não é fácil servir a Deus, aleluia, mas também não é difícil servir a Deus. Para você servir a Deus, você tem que servir a Deus com alegria. Amém. Porque se você servir a Deus com o seu coração, pensando em outras coisas, pensando no mundo, pensando na zoologia, pensando, sabe, em alguma coisa que parece interessante para você que ficou aí no mundo, você não vai conseguir servir a Deus, né? É como o crente, vamos dizer, é como aquele crente que fica com um pé na igreja e um pé no mundo. Ou nós estamos do lado de dentro, ou nós estamos do lado de fora, porque Jesus virá me aprumar o muro. Amém. Amém. Glória a Deus. Então Isaías, ele está escrevendo aqui, e ele está dizendo assim, ele era desprezado. Você sabe o que acontece? Jesus é desprezado até hoje. Jesus é desprezado até hoje. A Bíblia diz que Jesus virá buscar a sua igreja. Não é o fato de você ver a igreja, um templo cheio, que todos aqueles ali estão salvos, só aqueles que estão com Jesus. Só aqueles que entregaram a sua vida para Jesus estão vivendo uma vida fiel a Deus. Ele era o quê? Desprezado. O mais indigno entre os homens. E é isso que o homem precisa entender. Ele é desprezado para quê? Pelo homem. Jesus é desprezado para quê? Pelo homem. Mas todo o sofrimento que Jesus está passando, a perseguição, as injúrias, tudo aquilo, sabe, que os homens têm propagandado contra Jesus, Jesus estava passando por aquilo para salvar o mundo. Ele não precisava passar por aquilo, mas ele estava passando por aquilo, porque era a única forma
havia de salvar o homem. Porque o homem estava separado de Deus e o diabo tinha degeneralizado a mente do homem. Como diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não compreendessem a luz de Cristo. Amém? Então, se você acompanhar o texto, você vai começar a entender. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Como assim indigno entre os homens? Ele era o mais indigno porque os homens achavam que tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus era, os homens não davam valor naquilo que Jesus fazia. Amém? Glória a Deus. Você é salvo, eu sou salvo, mas nós temos que valorizar as coisas de Jesus. Se nós não valorizarmos a Cristo na nossa vida, se nós não valorizar a nossa entrega, se nós não valorizar a nossa salvação, se nós não valorizar, sabe, as coisas de Jesus na nossa vida, se nós não valorizar, ou se nós começar a dar com o pé atrás, ou se nós começarmos, sabe, a não dar valor a isso, achar que isso não tem tanta importância, você sabe o que vai acontecer? Jesus pode vir a qualquer momento, nessa terra, levar a sua igreja, e é só a igreja que ele vai levar. Todos aqueles que achou, que pensou, que não sabe, que não se conscientizou, ficará na terra. Jesus veio na terra e já fez a sua parte. A Bíblia diz que ele subiu ali para Golgota, ele subiu ali para a cruz como um cordeiro mudo. Ele preferiu nem abrir a boca, sabe por quê? Para não estragar os planos. Ali os juízes que julgaram ele ali, Caifás e outros mais, dizia para ele assim, você não vai falar nada? E ele continuava de boca calada, para não estragar os planos de Deus, porque tinha que ser daquela forma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O homem pode ser inimigo de Deus, mas Deus nunca vai ser inimigo dos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ama os homens. Eu não desprezarei, eu não mandarei embora, eu não tirarei de perto de mim nem uma ovelha daquela que meu Pai me deu. Amém. Aleluia, glória a Deus. E você vê que Jesus é tão amigo, que a pessoa fala de Jesus, fala mal da igreja de Jesus, fala mal da noiva de Jesus, não quer Jesus, despreza a palavra de Jesus, mas quando essa pessoa cai numa cama, ele fala, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus. E Jesus, com sua bondade, com seu amor, Jesus vai ali e ainda cura aquela pessoa. É a bondade de Deus. Aleluia. Por isso que os pensamentos de Deus é maior do que o nosso. A bondade de Deus não se compara, né? Nossa bondade não se compara à bondade do Senhor. Porque nós quer resolver as coisas olho por olho, dente por dente. Jesus, ele é amor. Amém? E ele é um amor tão grande que ele nos amou primeiro. Amém. Quando nós estávamos separados de Deus, nós estávamos instituídos da glória de Deus, ele ainda olhava para nós, ainda nos amava ainda, a ponto dele assumir o comando e dizer, eu morrerei por eles, para resgatar eles de volta. Porque nós temos um valor muito grande para Deus. Às vezes nós ficamos se preocupados, fulano não gosta de mim, fulano falou mal de mim. Meu irmão, você tem algo muito maior do que tudo isso. Jesus te ama, Jesus nos ama. Ele deu a vida dele por nós. Você acha que uma pessoa vai dar uma vida pelo outro à toa? Uma pessoa dá a vida para o outro porque existe muito amor em cima disso aí. Amém? E ele tem muito amor para conosco. Glória a Deus. Só que para você rasgar o peito de uma pessoa e colocar isso dentro do coração dela, é muito difícil. E Jesus nos ensinou como é que nós fazemos isso. Não é você fazendo as pessoas engolir Jesus pela garganta abaixo,
é você dobrar o seu joelho e orar e quebrar toda a armadilha das trevas. Amém. Quebrar toda a dureza, todo o laço que o diabo colocou no coração daquela pessoa acerca do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Às vezes olhamos causas, aparentemente parece que é impossível, mas a Bíblia diz que a oração quebra todo o laço do diabo. A Bíblia diz que a oração ela tem poder de levantar, de curar o doente. A Bíblia diz que a oração ela tem muito aos seus efeitos. Então até nisso Jesus foi bom, porque a única forma de nós falarmos com Deus, a única forma de Deus falar conosco é através da oração. Então Jesus ele trouxe toda essa comunicação para nós, e ele dizendo, vocês precisam orar. Vocês precisam orar. Eu sou o modelo de vocês. Será que Jesus subia para o monte todo dia para orar? Começava o seu ministério às 8 da manhã, mas ele orava das 4 até, vamos supor, às 7 horas, por aí, e depois ele descia do monte, chegava na cidade para começar seu trabalho. Vamos colocar aí às 8 horas da manhã. Sabe que ele fazia isso aí para fazer graça para o povo? Ele fazia isso aí para ensinar os seus discípulos que era daquele jeito que se fazia para poder se manter firme na presença do Senhor, em comunhão com Deus, e um ministério renovado e reforçado na presença de Deus. Amém. Para que o diabo se enfraquecesse, para que ele rompesse e alcançasse as almas. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, Isaías, ele está escrevendo aqui e falando para o povo daquela época, está falando para nós hoje também que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, né? Homem experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. A gente precisa refletir na morte de Jesus. A gente precisa, sabe, o dia da ceia do Senhor, são um dia que nós estamos, é dia de reflexão. A gente precisa falar, Deus, eu preciso rebobinar mais em minha mente, como é que foi aquele dia, como é que foi aquele quadro, como é que foi aquela situação, como é que foi a vida de Jesus naquele dia. Até aqueles homens que iam na estrada de Maús, o próprio Jesus, por que vocês estão tristes, reclamando? Pô, você é forasteiro, você não passou por Jerusalém? Você não está sabendo o que aconteceu aqui? Eles mataram o Senhor. Tiraram a vida do Senhor. Jerusalém estava em caos. Jerusalém estava, sabe, amortecido os seus corações. Eles estavam pasmos com o que tinha acontecido. O Rei da Glória tinha morrido. Os homens tinham matado ele. E matado numa morte de cruz, uma morte triste. Jesus, ele morreu naquela cruz ali, não foi uma morte qualquer, foi uma morte assim de martírio, de crueldade. As pessoas tinham prazer em martirizar ele, ver ele gemendo, ver ele, sabe, sentindo dor, ver ele assim, sabe, naquela cruz, aquele prego que entrou nele assim, o prego estava empurrando o braço dele para dentro da madeira. Sangue descendo. Olho furado, crânio furado, todo espedaçado, pedaço de carne, a carne exposta caindo dos seus braços, sua perna. Foi um negócio muito difícil. Por isso que Jerusalém estava atônito naquela época, por causa de uma morte tão cruel daquela. Um homem que tinha feito bem para todos, tinha curado. Quantas pessoas estavam ali presenciando a morte de Jesus? Que era cego e agora estava vendo ele na cruz, porque ele tinha curado. Quantas pessoas estavam ali ouvindo o que estava acontecendo, mas um dia atrás era mudo, surdo, e quem próprio curou eles foi aquele que estava pendurado na cruz. Um homem que levava a paz aonde não tinha paz, levava alegria onde não tinha alegria, levava, sabe, riso aonde só tinha choro. Então, quando nós paramos para poder fazer isso, hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor, nós temos que lembrar primeiramente de uma cena muito difícil, que é a morte de Jesus naquela cruz, e nós temos que trazer isso para dentro de nós com muita alegria também no nosso coração, e no mesmo tempo com muita tristeza, porque quem, sabe, morreu para que nós tivéssemos vida,
Foi ele. Por isso que ele tem que ser tratado com reverência, por isso que ele tem que ser tratado com temor, por isso que ele tem que ser tratado, sabe, com toda com toda a satisfação, com alegria de estar, sabe, porque um dia, ou uma noite, ou uma manhã, não sei, nós vamos encontrar com ele. Amém? Isaías está aqui pregando uma palavra muito forte, muito profunda. Ele foi desprezado por todo mundo, mas ele não abriu mão daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele ia fazer. E a ideia que Isaías está falando aqui é que nós não podemos abrir mão da nossa salvação, que nós não podemos dar de mão beijada a Satanás a nossa salvação, porque Satanás sabe, ele sabe como é que é o inferno, ele sabe como é que é o céu, e ele sabe como é que é o coração de Jesus. Ele sabe que Jesus nos ama, e que Jesus jamais vai abrir mão de nós. Então ele vai colocar qualquer empecilho na nossa frente, empecilho de todo lado, para tirar nós da presença de Deus, porque Jesus fala: eu estarei com vocês, enquanto vocês estiverem comigo. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. E o diabo sabe disso. Mas se o diabo nos tirar da presença de Deus, então Jesus não vai poder fazer mais nada. Aleluia, porque ele já deu a salvação para nós. E falta nós, sabe, abraçar isso. E uma pessoa que vende a sua salvação é uma pessoa que vai ficar amargurada para o resto da sua vida, como Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois ele chorou amargamente diante do pai dele: pai, me dá minha bênção, mas eu não posso te dar a sua bênção, porque a sua bênção foi vendida. O seu irmão recebeu a bênção de você no seu lugar. Agora você vai ter que ficar por aí como escravo do seu irmão, você vai ter que ficar como servo do seu irmão, e sendo que era ele que poderia ser o patrão, agora ele estava sendo servo. Então, meu irmão, nós temos que se cuidar muito, porque Jesus, quando ele fala para nós tomar a Santa Ceia, ele está falando para que nós tomar a Santa Ceia num termo de lembrança. Nós não podemos jamais perder o contato da cruz. Nós não podemos jamais perder o contato que Jesus um dia deu a vida dele por nós. Amém. O mundo está trabalhando num sistema para que nós abandonamos isso, essa ideia, para que nós tiramos essa ideia do nosso pensamento, de Jesus, de fé. O mundo está trabalhando nesse sistema para tirar da geração que está nascendo agora a ideia de Jesus. Mas Jesus deixou a Santa Ceia. E ele disse que isso aqui tinha que ser passado de geração para geração. Amém. Pai para filho, filho para os filhos dos seus filhos, filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, e assim vai até que consumam tudo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, essa noite é uma noite de muita vitória para a nossa vida. Porque o inimigo tem tirado muitas pessoas dessa mesa. Uma certa vez Jesus diz assim: eu me alegrei muito de ver vocês sentados aqui nessa mesa e nós vamos comer a ceia aqui junto. Isso significa que quando Jesus chega na mesa, o dia da ceia, Jesus ele olha para a mesa e não vê aquela pessoa sentada ali naquela mesa, ou muitas pessoas como Judas Iscariote sentado naquela mesa. Jesus se entristece, ele fica triste, porque aquela pessoa está perdendo um grande presente que Jesus fez. Amém. Ele está perdendo a pedra preciosa. Ele está abandonando um guardar eterno, um guardar de gozo eterno. Aleluia. Só cabe para nós uma coisa: nos esforçar bastante. Aleluia. Graças a Deus. Rejeitar tudo que é mal, que vem, que está aí, que está muito perto, está todos os dias aí. Como aquele Thaleson cantava, né? Porque nem canta mais. Mas ele cantava um louvor que dizia assim: todo dia o pecado vem e me chama. O pecado ele está muito próximo de nós e todo dia ele está aí e ele te chama. Mas eu estou disposto a não dar ouvido para o meu pecado por causa da minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está disposto a negar você mesmo por Jesus? A Bíblia diz que aquele que negar a si mesmo
por amor dele, encontrarás. Glória a Deus. Aleluia, no reino de Deus. Aquele que estiver disposto a largar a sua própria vida por causa de Jesus, eles vão achar. Glória a Deus. Meu irmão, nós vamos partir o pão agora, mas Jesus está me fazendo lembrar disso aqui. Você sabe que uma pessoa, ele às vezes nasce o quadro trigêmeos ou gêmeos, mas geralmente uma gestação nasce uma pessoa. O seu nascimento ele é único, ele é só seu. Amém? Glória a Deus. O seu nascimento é um só. Aleluia. E quando você entrega a vida para Jesus, é uma entrega só, é pessoal. Amém? E quando você sai da terra, você encontra com Jesus, você também, só você e Jesus pessoal. É tudo pessoal. Imagina, começa a imaginar uma pessoa que sai da terra sem Jesus. E lá do outro lado ele vai começar a entender que não tem jeito dele fazer mais nada para que a vida dele muda, para que ele possa ser salvo. E ele tem que enfrentar sozinho os poderes das trevas do outro lado. E ele vai ver que os poderes das trevas é cruel, mas pior ainda, e é eterno. Nós temos que sair dessa terra salvo. Porque se nós não sair daqui salvo, do outro lado não tem jeito. Do outro lado não tem jeito. Ou você faz hoje, ou você pode não fazer nunca mais. Ou você pode negar um tempo de prazer hoje na sua vida, por amor de Deus, ou você pode pagar um preço muito caro, de eternidade para eternidade. Foi por isso que Jesus deu a vida dele, não questionou. Porque Jesus conhece o outro lado. E ele sabe que uma pessoa que sai dessa vida aqui sem ele, sem uma entrega pessoal a ele, lá do outro lado, essa falta de entendimento pode levar ele à eternidade de um sofrimento eterno. Glória a Deus. Diga assim comigo, eu vou aproveitar o meu tempo. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero vigiar em nome de Jesus, para mim não perder a minha salvação. Diga assim, Jesus, me ajuda a permanecer com o Senhor, em nome de Jesus. Diga assim, Jesus, aqui nessa terra tem muitos laços do diabo, mas eu não vou me deixar que nenhum laço do diabo se intersala em mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim, Senhor Jesus, me lava com teu sangue, em nome de Jesus. Garante o meu lugar no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.